Saudações líricas, poéticas e enfáticas a todos vocês que nos assistem em todos os cantos da terra e do universo, quem sabe. Eu sou Hélio Baragatti e este é o Sala de Poesia, em sua edição de número 1, edição de estreia, edição de apresentação, sendo transmitida diretamente da Biblioteca Municipal Nadir Arataque, no município de Inhumas. Nós agradecemos, inclusive, pela possibilidade de estarmos gravando esse vídeo, de estarmos gravando esta postagem aqui. Nós vamos falar hoje sobre o seguinte tema. Aliás, antes de falar de qualquer tema, de falarmos o tema do nosso vídeo de hoje, da nossa transmissão de hoje, como se trata da nossa primeira edição, da nossa edição de apresentação, nada mais sensato, nada mais justo, nada mais apropriado do que eu me apresentar. O meu nome é Hélio Baragatti Neto, eu sou formado em letras e possuo mestrado em letras e linguística. Mas esse programa, esse canal, essa transmissão, esse vídeo, não se destina a acadêmicos, ela se destina a todo mundo que gosta de poesia, a todo mundo que curte poesia, a todo mundo que se emociona com poesia. E quando eu falo de emocionar-se com poesia, eu não falo de ir às lágrimas, eu falo de quando a gente lê um poema e é transportado para um estado de consciência mais elevado, para um estado de consciência mais expandido. É isso que eu quero dizer com emocionar-se. Eu sou professor, escritor, palestrante, músico amador e aprendiz de fotógrafo. E sou apaixonado por poesia já há muitos anos. Tem alguns livros aqui sobre a mesa. Eu tenho 2 livros publicados, Afrofilia, de 2012, e Gineceu, de 2016. E tenho aqui também ao meu lado, sobre a mesa, a minha câmera, a Celina. Eu tenho o hábito de dar nome para os meus instrumentos de trabalho. A minha câmera, uma Lomo, uma Lomography, uma Fisheye. Aliás, se a Lomography quiser nos patrocinar, eu fico muito feliz. Felipe, o gerente da Lomography, se você estiver ouvindo essa transmissão e quiser nos patrocinar, a gente fica muito feliz, viu? Mas voltando ao nosso tema, voltando ao nosso vídeo de hoje, nós viemos falar sobre poesia. E viemos falar sobre poesia com a seguinte pergunta: por que falar de poesia? Por que não falar, por exemplo, de política? Sendo que nós temos os cenários nacional e internacional tão conturbados. Temos o Trump tocando terror lá nos Estados Unidos, temos o Duterte atirando até na sombra lá nas Filipinas, temos aqui o nosso cenário político brasileiro, que não está muito diferente, é candidato preso, é candidato sofrendo atentado, mas não vamos falar de política. Por que não falar de futebol, o futebol brasileiro e as suas surpresas? O meu time, meu time de coração, o tricolor paulista, até 2 semanas atrás era líder, agora deixou de ser líder. O Flamengo, que até bem pouco tempo era líder, agora já está em 4º. Por que não falar disso? Não, nós não vamos falar disso. Por que não falar de religião, das experiências de modernização que tem vivido a Igreja Católica com o Papa Francisco? Nós não vamos falar sobre isso também. Nós vamos falar sobre poesia, porque a poesia vive conosco. A poesia está conosco o tempo todo. A poesia está mais próxima da gente do que a gente imagina. E para falar um pouco sobre isso, eu trouxe um texto e eu vou compartilhá-lo com vocês. O texto se chama Um Poema Pode. Um poema pode ser muitas coisas. Pode ser uma ferida sangrando luz. Pode ser uma janela aberta na alma, por onde se deixa passar pequena réstia de infinito. Pode ser uma pérola forjada à custa de aspérrimo sofrimento. Pode ser uma flor brotada espontaneamente nos canteiros do espírito. Um poema pode ser muitas coisas.
porque é o retrato da humanidade tecido em palavras. Um poema pode ser muitas coisas, porque muitas coisas pode ser a humanidade. Então esse é o texto dizendo que um poema pode ser muitas coisas, e a poesia pode muito mais, porque a poesia não está restrita ao poema. O poema é apenas uma das formas, uma das muitas formas que se existe de fazer poesia. A poesia está conosco nos ditos populares, por exemplo, quando a gente diz água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso tem ritmo, isso tem rima, isso tem métrica, não é? Isso é poesia. Se nós repartirmos esse ditado popular em 2 versos, nós teremos 2 redondilhas maiores, não é? 2 versos com 7 sílabas cada um. Se a gente for fazer a escansão, que é a contagem das sílabas poéticas, nós teremos 2 redondilhas. Água mole em pedra dura, uma. Tanto bate até que fura, outra. Continuando ainda nos ditos populares, se você pega, por exemplo, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Também tem ritmo, não tem rima, mas tem ritmo. Os versos são brancos. A gente pode quebrar esse provérbio em 2 versos, parti-lo em 2 versos. Nós teremos uma redondilha maior, 7 sílabas poéticas, e uma redondilha menor, 5 sílabas poéticas. E o que falar, por exemplo, das orações? Eu peço a você que está assistindo, que faça um exercício. Diga, por exemplo, o Pai Nosso em voz alta, o Ave Maria em voz alta, ou a Salve Rainha, ou o Credo, ou qualquer outra prece dessas que a gente aprende quando é criança, né, em voz alta. Todas elas têm ritmo, um ritmo bastante definido, até uma certa musicalidade. Não à toa a Ave Maria foi tão musicada, né? Gounod musicou a Ave Maria, Schubert musicou a Ave Maria, Carlos Gomes musicou a Ave Maria, e todas as versões ficaram muito boas, ficaram muito legais. Então isso demonstra que esses textos têm poesia, não é? A poesia, ela está além do poema. A poesia, ela está na prece, ela está no ditado popular, ela está até na política. Se você pega uma frase como, por exemplo, a política é a religião da pátria, uma frase dita por Adolfo Bezerra de Menezes, médico e político brasileiro, essa frase está cheia de poesia, porque a poesia, ela é uma propriedade de todo texto que em algum momento deixa a mensagem em destaque. Quando a gente estuda as funções da linguagem, a gente aprende que a função poética é aquela em que a mensagem é colocada em evidência. Então, toda vez que se tem a mensagem colocada em evidência, acima do emissor, do receptor, do código, do canal e do contexto, tem-se poesia, vive-se poesia. Então a poesia, minha gente, ela é maior do que o poema, e ela está na nossa vida, ela está familiarmente na nossa vida, sem que nós percebamos, sem que nós atentemos para isso. Ela é mais próxima da gente do que a linguagem da medicina, ela é mais próxima da gente do que a linguagem da lei, ela é mais próxima da gente do que muitas linguagens com as quais nós estamos até mais acostumados, porque nós não observamos isso, não observamos esta sutileza da poesia. E já me aproximando do final dessa transmissão, eu lembro a vocês sobre como surgiu para o poeta Tiago de Melo, um poeta do Amazonas, poeta do estado do Amazonas, Amadeu Tiago de Melo, grande poeta. Nós vamos fazer uma transmissão ainda, um vídeo ainda, sobre o Tiago de Melo. Se não sobre ele, sobre pelo menos um dos poemas dele, o clássico Os Estatutos do Homem. Ele diz o seguinte, que ele viu o amigo dele desaparecer num peral,
ele afogar-se, ele desaparecer enquanto nadava no rio. E aí, a hora que ele voltou para casa, ele subiu numa árvore e disse: vi meu amigo morrer lá no fundo de um peral. O que vai acontecer? Ele mostrou esses versos para a mãe dele, essas anotações, essas palavras para a mãe dele, e a mãe dele disse para ele, com essas palavras, abre aspas: filho, tu é poeta. Ela disse isso a ele. Então, nós, na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, somos mais poetas do que nós imaginamos. Muito obrigado a todos vocês que assistem, que assistiram e que assistirão a esse vídeo. Eu me sinto muito grato, muito feliz, muito honrado em começar esse canal. Conto com vocês em uma próxima transmissão. Muito obrigado, valeu, até a próxima vez com a nossa edição de número 2. O que você achou?